Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Valutri. Hoje a gente vai falar sobre um tema que todo praticante de esporte, seja triatlon, corrida, Hyrox, seja lá o que for, você é iniciante, veterano, já deve ter se perguntado, que é sobre qual o meu peso ideal. Será que existe um peso ideal? Será que ser mais leve é melhor, é pior? Vamos nesse vídeo falar um pouco sobre isso e tentar esclarecer essas dúvidas. Meu nome é Ítalo Valu, eu sou treinador de triatlon, Hyrox, corrida e ciclismo. E posso te adiantar que a resposta não é simplesmente sim ou não. O peso tem um impacto significativo, mas ele age ou interfere em todos os esportes, e quando falamos de triatlon, ele afeta de forma bem diferente cada uma das três modalidades. E mais importante que o peso total é a composição corporal, quantos quilos são músculo e quantos quilos são gordura. Isso vai fazer toda a diferença numa avaliação. A gente vai falar aqui sobre as modalidades na ordem que elas acontecem, então primeiro vamos falar da natação. Na água, o peso corporal é parcialmente compensado pela flutuação. Então aqui ser um pouco mais pesado não necessariamente vai ser um grande problema, principalmente se você for nadar no mar. Em rios e lagoas, lagos, enfim, devido à menor densidade da água, ser pesado atrapalha um pouco mais, mas o que realmente importa é a composição do seu peso. Gordura vai te ajudar a flutuar, mas você não se engane achando que ter muita gordura vai te dar grandes vantagens. Ela em excesso te deixa menos hidrodinâmico, você fica igual um barco com casco largo arrastando muita água. Já o músculo é essencial para você estar gerando força e propulsão na braçada. Então, resumindo, focar só em perder peso para nadar melhor não vai te trazer o resultado esperado. Se você perder muito peso, vai perder músculo junto e a tua força na água vai cair, e o contrário também é verdadeiro. Acumular muita gordura não vai fazer você boiar mais e nadar como uma orca. Natação é muita técnica e força. No ciclismo, em uma subida, o que manda é a sua relação potência-peso. Quantos watts você consegue gerar por cada quilo que você está carregando. Em uma subida, qualquer peso vai fazer diferença na energia que você está ali gastando, usando para se deslocar até o topo, aumentando o teu gasto energético e o tempo que você precisa para percorrer a distância. Então, perder alguns segundos em uma ou outra subida parece pouco, mas no somatório pode fazer diferença lá no teu tempo final. Mas nem tudo está perdido para você que, assim como eu, é um pouco mais pesado. Ter mais massa, músculo em terrenos planos faz a história ficar um pouco diferente. No plano, o que mais importa é a aerodinâmica, que é composta da sua posição na bike e o equipamento que você usa. Assim como a potência absoluta passa a ser mais importante do que o peso corporal propriamente dito. Um ciclista mais pesado, mais forte, pode se sair muito melhor no plano por causa da força bruta, da potência bruta que ele gera. Desde que ele consiga se manter em uma posição aerodinâmica, ele vai ter vantagens dessa potência a mais que ele tem em relação a um ciclista mais leve. Mas quando a gente coloca o pé no chão, não tem muito segredo. Cada quilo extra vai fazer diferença, e muito. Você precisa acelerar mais a massa, mais massa em cada passada, e sustentar esse movimento por quilômetro vai fazer você gastar muito mais energia. Então, diferente do que acontece na bike, na corrida todo o seu peso é carregado nas tuas pernas, sem ajuda de rolamentos, então todo o esforço é seu, é você que faz. O peso fica apoiado diretamente nas suas pernas, pé, joelho, quadril, e qualquer quilo a mais, mesmo que seja em músculos, vai fazer muita diferença. Então, novamente aqui recapitulando, perder gordura é super benéfico para a corrida, te deixa mais eficiente, porque gordura é peso morto que não gera potência, mas para ter eficiência na corrida, a depender do seu tamanho e objetivo em competições, vai precisar perder músculo e tomar uma forma mais esguia, ficar mais magro. Um cara com muita massa muscular nunca vai ser muito rápido na corrida, e se você estiver comparando com alguém com as mesmas características ali, capacidades aeróbicas, você sempre vai ficar em desvantagem. Um peso corporal mais baixo, desde que saudável, ele vai te ajudar a ser mais eficiente numa prova, especialmente nas distâncias mais longas, como Ironman, ou meio Ironman, ou maratona, se você for corredor. Você gasta menos energia para se manter em movimento e, por exemplo, nas transições, estar mais leve pode te dar mais agilidade para sair da água, trocar de roupa e sair correndo para pegar a bike ou descer da bike e começar a correr. Aqui eu vou deixar um alerta para todo mundo e dizer que a gente não deve ficar obcecado por números na balança, isso é um caminho perigoso.
e que pode estar nos levando a sofrer de doenças físicas e mentais relacionadas aos transtornos alimentares. Regimes muito restritivos podem levar à perda de massa muscular, roubando sua potência no ciclismo e na natação e sua resistência também na corrida, gerando uma fadiga crônica, lesões e até queda da imunidade se a dieta ficar muito restritiva. Teu corpo precisa de combustível e nutrientes para conseguir treinar e se recuperar dos esforços aí, dos excessos de treino que você impõe a ele. Primeiro você deve buscar a orientação de um médico ou nutricionista para estar te orientando sobre o que você deve fazer para reduzir o seu peso e como você vai fazer isso, caso seja necessário, mas sempre de forma saudável, sem comprometer a tua saúde. De um modo geral, as receitas para perda de peso de forma rápida e abrupta, elas são muito agressivas e sempre comprometem de alguma forma a tua saúde. Não existe um número mágico com relação à quantidade de peso, de gordura e músculo, mas de forma geral, para atletas amadores, basicamente o ideal é buscar um percentual de gordura corporal saudável, sempre com a ajuda de um médico ou nutricionista. E os valores médios aí para atletas amadores é algo entre 12% a 20%, tanto para homem quanto para mulheres. Mas esses valores aí vão variar um pouco de acordo com a idade, a genética de cada um, a intensidade dos esforços aí, dos treinos, enfim. É um número assim geral que você estando dentro desses valores aí, você tá bem. Se você tem planos para perder peso, não negligencie o treino de força. Ele é fundamental para ajudar a manter a massa muscular enquanto você ajusta a composição corporal. Músculo sempre vai ser seu aliado. Eu acho que você não deve ter uma grande preocupação se você tem muita massa muscular, porque para um atleta amador o que vale é como você se sente, se você está se sentindo saudável, se seus números estão saudáveis. Eu falo por mim que sempre participei de provas de triatlon, corrida, e sempre fui mais pesado do que 95 quilos, e isso nunca foi um fator que eu levei, nunca dei muito valor e atenção a isso, nunca foi algo que me preocupou muito, ter que perder músculo para ficar com peso leve e ganhar vantagens em termos de tempo com relação às outras pessoas. E para você ver como as mudanças estão impactando no seu desempenho, no desempenho real, você deve dar atenção na sua relação peso-potência, potência-peso no ciclismo e no teu ritmo de corrida. Se começar a perder potência no ciclismo, você sabe que o que você está fazendo não está legal. E se você começa a ter dificuldade para manter o ritmo que você mantinha anteriormente na corrida, também vai ser algo que o que você está fazendo não está funcionando muito bem. Então, galera, vamos fechar com o que importa. Performance no esporte amador deve ser sinônimo de equilíbrio, de saúde, de vida saudável. Não adianta ser super leve se você está fraco, desnutrido e sem conseguir carregar umas sacolas de supermercado. O peso ideal é aquele que te permite gerar a máxima potência na bike, com o menor custo energético na corrida, sem sacrificar a tua saúde e sua força. E principalmente a percepção de quem você é. É sobre ser eficiente, forte, resistente, é sobre composição corporal, não só um apanhado de números que a gente vai estar vendo ali na balança. Mantenha um foco em treinar certo, comer bem e com qualidade, descansar e ouvir o seu corpo. E se você já sentiu diferença no desempenho ao ajustar o seu peso, ou tem alguma dica ou dúvida, basta deixar aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou, deixa aqui embaixo também o teu like, isso ajuda a desenvolver o nosso canal. E não se esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos sobre triatlon, Hyrox, com performance, saúde e muita qualidade de vida. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!